Olá, caríssimos. Eu sou Carlos A. Júnior. Seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje vamos falar sobre a vida pública de Jesus, desde o batismo até a transfiguração. No vídeo anterior, nós falamos da vida oculta de Jesus, da infância dele, né? Então, de tudo aquilo que foi misterioso em relação a Jesus. Hoje nós vamos falar de mistérios, mas mistérios mais revelados. Tudo aquilo que Jesus revelou durante a sua vida, desde o batismo até a transfiguração. Por que até a transfiguração? Claro que Jesus manifestou, revelou outras coisas depois da transfiguração, mas isso palco, vai ter palco em outra aula, né? Em outro momento. Então, hoje nós falaremos da vida pública de Jesus, da escolha dos apóstolos, da pregação de Jesus também e de tudo aquilo que simboliza, principalmente essas duas realidades, o batismo e a transfiguração. Você vai ver que essas duas realidades, elas são muito importantes, não só na vida de Jesus, mas elas reverberam também na vida do cristão, tá bom? Então vamos para o nosso resumo. Abrindo aqui, então, nós temos aqui os mistérios na vida de Cristo. Nós temos todos esses tópicos aqui para falar, é muita coisa hoje para falar, então a gente precisa correr, tá bom? Vamos lá então, mas fazer tudo com calma, fazer tudo com jeito aqui, para nós não deixarmos conteúdo vazio aqui, certo? Vamos lá então. Primeira coisa que nós precisamos falar então, nós falamos na outra aula, até o batismo de Jesus, até um pouco antes do batismo de Jesus, né? Ali a gente não entrou no batismo de Jesus porque entraríamos hoje. Hoje falaremos do batismo de Jesus, que é o início da vida pública de Jesus. Jesus inicia sua vida pública com o batismo por João no Rio Jordão. Todo mundo já conhece as histórias, todo mundo conhece o batismo e tal, né? Vamos olhar como o catecismo ele vai nos apresentar esse batismo. João pregava um batismo de penitência, em ordem à remissão dos pecados. Então, quando você pensa em Jesus indo até João para também fazer um batismo de penitência, você pode entender assim, né? Como se João tivesse. Da mesma forma que João entendeu, por que que Jesus, não tendo pecado, vai, vai passar por um batismo de penitência? Mas lembre-se que a penitência você não precisa fazer só por você. Você pode pagar uma penitência por outra pessoa também. E é isso que Jesus veio fazer. Ele já começa a assumir a sua missão messiânica e salvadora, redentora. Lembrando que, aí eu coloquei aqui em verde, lembrando que penitência é uma pena imposta para a expiação de um erro cometido. Isso não significa que o erro cometido foi por mim, mas eu posso pagar uma penitência por outra pessoa. Foi o que Jesus veio fazer. Ele veio pagar a penitência por todas as pessoas. Então, esse batismo que ele passa é um batismo de penitência que ele passa por nós. Todo tipo de gente ia a João para ser batizado. Então, iam pecadores, publicanos, soldados, fariseus, saduceus, prostitutas. Você entende que aqui não eram só judeus que iam. Eu falei soldados, eu falei publicanos aqui, falei prostitutas. Judeus também, que ainda alguns aqui sendo judeus, né? Mas que não viviam a fé como deveriam viver, pelo menos em relação aos judeus. Então você vai ver, e isso vai ser importante aqui, vai ser importante a gente fazer essa descrição, porque não existia um povo só, uma denominação somente lá, mas várias denominações que iam até João para serem batizados. Então aparece Jesus. Desse tanto de povo, aparece Jesus para também ser batizado. João hesita e Jesus insiste e recebe o batismo, né? A gente já conhece essa história e sabe por que que Jesus recebeu, agora a gente sabe por que que Jesus recebeu o batismo de penitência. Então o Espírito Santo, sob a forma de pomba, desce sobre Jesus e uma voz do céu proclama, a voz do Pai proclama: Este é meu filho muito amado. Eis aqui uma epifania do Senhor. Ou seja, a gente falou
de Epifania na aula passada, que é uma manifestação divina, é uma manifestação de Jesus, onde Jesus ele manifesta a sua divindade, ou manifestam a divindade de Jesus. A aceitação e a inauguração da missão de Jesus. Então, a partir do batismo, existe essa aceitação e a inauguração da missão de Jesus. Da parte de Jesus, seu batismo é a aceitação e inauguração de sua missão de servo sofredor. Sofre por nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e ele vai cumprir essa penitência até o fim, com uma morte de cruz. Ele se submete inteiramente à vontade do Pai e deixa-se contar entre o número dos pecadores. Quando ele entra, quando ele faz parte do batismo, do batismo de penitência de João, ele também faz, ele se faz parte, se deixa contar no meio dos pecadores. Por isso, isso é a forma também como o Pai vai olhar de forma diferente para nós. Porque quando ele vê Jesus no meio dos pecadores, ele não tem coragem. Sabe aquela passagem de. Eu estou tentando lembrar aqui. Abraão, se eu não me engano, se é Abraão que intercede pelo povo. É algum dos profetas, agora tá fugindo da memória. Mas ele vai falando assim, acho que é Abraão mesmo, ou Lot, alguma coisa assim. Ele vai intercedendo pelas pessoas, fala, se tivesse um justo, você salvaria? Aí né, tem um contexto todo, mas no final chega, se tivesse uma pessoa só, salvaria? Aí ele vai falar assim, salvaria, Deus diria que salvaria o povo, né? É nesse momento aqui, então, Deus olha para a humanidade e vê um ali, e vê um que se salva, e todos vão ser salvos por causa dele. O espírito que Jesus possui em plenitude desde a sua conceição vem repousar sobre ele, e Jesus será a fonte do mesmo espírito para toda a humanidade. No batismo, no batismo de Cristo, abriram-se os céus, que o pecado de Adão tinha fechado, e as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, prelúdio da nova criação. Ou seja, lá na criação, Adão pecou e fechou o paraíso. Cristo, ao ser batizado, Jesus, ao ser batizado, ele abre os céus novamente. E essa passagem está lá em Mateus 3:16, onde Jesus, ao ser batizado, os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre as águas. Mas aqui tem uma diferença. O Padre Paulo ele fala uma coisa interessante, que eu guardo isso para mim. No batismo, as águas purificam o batizado. No batismo de Jesus, é o batizado que purifica as águas. E todas as águas em contato com as águas do Rio Jordão, elas são santificadas e preparadas para o batismo de Jesus. Por isso o batismo ele acontece também por meio da água. Por meio da água, o batismo acontece. Então, a Igreja Católica faz isso e outras igrejas protestantes que fazem batismos, legítimos ou não, né? Elas fazem por meio da água. Porque essas águas tocaram o Senhor. O batismo de Cristo antecipa a morte e a ressurreição. O que é batismo? O batismo assimila o cristão a Jesus de uma forma sacramental. O batismo é a antecipação da morte e ressurreição, pois mergulha-se para a vida velha e surge para a vida nova. Batismo, a palavra batismo, nada mais é do que esse mergulhar. Mas todo mundo que mergulha na água, ela mergulha para morrer. Por quê? Você não sobrevive na água. Então você mergulha para morrer. Mas é natural do ser humano, né, saudável e que pode ele mergulhar e voltar. Isso Jesus ele vem explicar na sua vida também. Porque ele mergulha para a morte, e surge e ressurge para a vida. E a vida nova, a ressurreição.
Então, é um convite de Jesus também para que nós mergulhemos no batismo, nesse batismo de morte, onde nós morremos para os nossos pecados, para os pecados que nós cometemos, para o mundo, para as tentações, para ressuscitarmos com Cristo. Mergulhamos com Cristo, morremos com Cristo, para ressuscitarmos com Cristo. Então, quando você olhar a palavra batismo, lembre-se de morte. E quando você lembrar também desse batismo, do surgimento, do reerguimento, né, de sair das águas, você se lembra da ressurreição. Se torna, então o cristão ele se torna no filho, filho amado do Pai. Então, esse cristão que toca, não, o cristão que foi tocado pelo batismo, que foi batizado, né? Aliás, todo cristão é batizado, obviamente. O cristão, quando é batizado, ele ele se torna filho de Deus. É isso que o batismo faz na nossa vida. E aí que São Gregório Nazianzeno fala: sepultamo-nos com Cristo pelo batismo, para com ele ressuscitarmos, desçamos com ele para com ele sermos elevados. Tornemos a subir com ele, para nele sermos glorificados. Logo após o batismo de Jesus, Jesus vai ao deserto impelido pelo Espírito Santo e ali ele vai ser tentado. Passará por um momento de solidão, de deserto, de aridez e jejum, ali onde, até mesmo onde ele estava na presença dos anjos, mas também na presença de animais silvestres, animais ferozes ali, porque o deserto é cheio disso. O calor do deserto, o frio também do deserto da noite. Então, tudo isso envolvia Jesus ali indo para o deserto. Ele fica 40 dias dando, recapitulando os 40 anos no deserto que o povo viveu. Era uma prática de alguns judeus piedosos fazerem isso, fazerem um momento de jejum no deserto, né? Não, não, eu não tenho ciência se são 40 dias, todo mundo fazia ou não, mas Jesus ele decidiu fazer 40 dias. Após o batismo, Jesus então imediatamente conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para um tempo de solidão, sem comer durante 40 dias, ou seja, em jejum, vive com os animais selvagens e os anjos servem-no. No fim desse tempo de solidão, e aqui no fim, Satanás tenta-o por 3 vezes, procurando questionar a sua atitude filial para com Deus. Em um dos vídeos eu falei, nos vídeos anteriores, eu falei o seguinte, eu falei que até então Jesus estava oculto a sua divindade, a sua filiação divina para todas as pessoas. Somente a Virgem Maria e São José sabiam, mas eles não pronunciavam isso. Eles não proclamavam isso, porque vai ter uma pessoa especial que vai proclamar isso. Então, quando Deus Pai proclama: "Este é meu filho", liga-se então a antena de Satanás e ele vai tentar Jesus. E ele vai tentar como? Cada um é tentado naquilo que Satanás imagina que ele vai poder cair. Só que Jesus não iria cair. E qual é a tentação de Satanás? A tentação de Satanás são 3, mas todas elas se resumem a isso: questionar a atitude filial para com Deus, ou seja, é Satanás questionando a Jesus se ele era Deus mesmo, tentando provar, mostrar que ele não era Deus. Essas tentações recapitulam as tentações de Adão no paraíso. A fruta, o prazer que quando Eva vê a fruta, a fruta era boa ao apetite. O possuir, onde a fruta era formosa à vista, e o poder, a fruta era desejável para adquirir discernimento. Eu tenho um vídeo falando sobre as tentações, sobre essas 3 tentações aqui. Mas basicamente era isso, né? O prazer é aquilo que apetece, né? Que é o apetite, ou seja, aquilo que vai de dentro das nossas paixões. O possuir é aquilo que ativa os nossos olhos, o que nós podemos olhar. E o poder é aquilo que nós podemos entender, o desejar, o discernimento, o entendimento. Então eu entendo que eu tenho poder sobre certas pessoas, o poder da fama, o poder do influenciar as pessoas.
Então Jesus repele esses ataques e o diabo afasta-se deles. Como Jesus repele os ataques? Através também da palavra de Deus. Jesus é o Adão fiel. Então Jesus ele vai fazer o papel de Adão que foi fiel. Adão foi infiel, Jesus foi fiel. Jesus é fiel onde Adão não foi, nas 3 tentações. E Jesus cumpre perfeitamente a vocação de Israel. Os 40 anos junto com os 40 dias, foi o que eu disse, né? Essa essa não só uma analogia, né, mas essa referência dos 40 anos e os 40 dias que Jesus passa no deserto. Jesus é totalmente obediente à vontade divina, coisa que o diabo não foi. Então ele faz o que Adão não fez, ele faz o que Israel não fez, que é ser fiel no deserto, porque o povo passou no deserto sofrendo e reclamando os 40 anos. Depois, Jesus também é obediente, coisa que o diabo não foi, porque o diabo não serviu ao homem que era a vontade de Deus. Então Jesus é obediente, servindo o homem, fazendo aquilo que era papel do diabo, porque era para o diabo, era para Satanás servir o homem e ele disse que não serviria. Vamos lá, continuando. A vitória de Jesus é para nós. Então Jesus, ao final, ele vence Satanás. E essa vitória é para nós. Satanás e os homens, Judas e os fariseus, tentam Jesus a ser o Messias que ele não deveria ser. Ou seja, ser um Messias egoísta. Ou ser um Messias egoísta ou ser um Messias materialista. Esse Messias egoísta seria o que faz milagre para provar sua missão messiânica. Muitas vezes, incluindo Satanás, né, fala para ele: faça esse milagre para provar que você é Deus. Ou muitos fariseus falam isso. Muitos fariseus pensam dessa forma também e cobram isso. Herodes também cobra milagres para provar que ele é Deus. E Jesus não está ali para provar, para fazer milagres, porque ele quer provar que ele é Deus. Ele é Deus, ele não precisa provar. Sabe aquela história, né, que você é bom e não precisa provar para ninguém que você é bom? Ele é Deus, ele não precisa provar para ninguém, ele não veio para provar, ele veio para salvar. E também não era da índole de Jesus, não era da missão de Jesus ser um Messias materialista, que visa libertar apenas de coisas visíveis. Esse foi o erro de Judas e é o erro de muitas pessoas hoje ainda, ao olhar Jesus como um Deus materialista, que só olha as coisas daqui da terra. Não, Jesus não é isso. Jesus é Messias que vence por nós, que faz milagres para a nossa salvação, porque se compadece das nossas fraquezas. Então ele faz milagres por causa das nossas fraquezas e que tem experiência de todas as nossas provações. Ele sabe o que as pessoas passam. Ele sabe o que as pessoas passam. E por isso ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele tem experiência. Ele tem experiência, aquela coisa assim. Uma coisa é o saber o que acontece, outra coisa é o ter experiência. Uma coisa é o saber eu saber que existe a profissão, sei lá, de metalúrgico. Outra coisa é eu ser metalúrgico, entendeu? E Jesus, uma coisa é saber que existem os homens, porque ele os criou junto com o Pai, nos criou junto com o Pai. Outra coisa é ele ser homem, ele se torna, encarna-se homem, nós já falamos sobre a encarnação. Jesus, ele passa por todas as experiências, com exceção do pecado. Nós meditamos tudo isso sempre no início da quaresma, principalmente ali no início da quaresma, desde ali quarta-feira de cinzas até o do primeiro domingo. Vamos continuar aqui que a gente tem 20 minutos de aula e tem muita coisa ainda para falar aqui. O reino de Deus está próximo. Então Jesus começa a anunciar o reino de Deus, que ele está próximo. Quem é o reino de Deus? Eu acho que eu já dei a resposta aqui, né? Eu poderia ter perguntado o que é o reino de Deus. Aí vocês iam falar assim: ah, o reino de Deus é o céu. Não, o reino de Deus não é o céu. O reino de Deus não é algo, é alguém. O reino de Deus é Jesus. Ele é o reino de Deus. Por isso ele dizia: o reino de Deus está próximo, porque eu sou o reino de Deus. Mas as pessoas não entendiam isso. Primeiro discurso da Galileia.
Depois de João ter sido preso, Jesus parte para a Galiléia para proclamar, para proclamar que completou-se o tempo e o reino está próximo. Para proclamar que completou-se o tempo e o reino está próximo. Convertei-vos e acreditai na boa nova. Acreditai no evangelho. Então o tempo se cumpriu. Jesus, na vontade do Pai, dá começo na terra ao reino dos céus. Então Jesus, ele dá início no reino do reino dos céus na terra. A vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina ao reunir os homens em torno do Filho de Deus. Aí vamos parar só um pouquinho aí. Entenda que é uma reunião. O que acontece? O catecismo ele fala lá no início. Qual é a vocação do homem? A vocação do homem é participar da glória de Deus. Como o homem vai participar da glória de Deus? Através da reunião em torno do Filho de Deus. O que é essa reunião em torno do Filho de Deus? O catecismo fala, é a igreja. A igreja é a reunião dos homens em torno do Filho de Deus. Esta reunião é a igreja, que é na terra o germe e o princípio do reino de Deus. Então, quando você vai à igreja, você não vai à igreja somente para adorar, agradecer e tudo mais, mas você vai para se reunir em torno do Filho de Deus. O centro de toda homilia, o centro de toda celebração deve ser Jesus. O centro de toda liturgia sacramental, ou seja, de todos os sacramentos, deve ser Jesus. Se o padre ou se o celebrante não está fazendo isso, ele está fazendo errado. Ele está fazendo errado. Então, o centro da igreja é Jesus. E em torno desse centro está o povo de Deus, os homens, que estão participando já antecipadamente da glória de Deus. Correto? Reunião em torno do Filho de Deus. Cristo eleva os homens que se reúnem em torno dele à família de Deus. Ou seja, Cristo faz de nós família de Deus. Família de Deus, ou seja, ele é a família de Deus. Ele é o Filho. Ele é o Filho. Só que, quando ele nos faz filhos pelo batismo, então nós também nos tornamos família de Deus, participantes da família de Deus. Ainda que por uma adoção, nós já falamos sobre isso, sobre a filiação gerativa, a filiação de concedida ou uma filiação adotiva, né? Concedida não, uma filiação adotiva, e nós já falamos sobre isso. Então, Jesus nos reúne pela sua palavra, pelos seus sinais e pelo envio dos apóstolos, os discípulos. E ele realiza a vinda do seu reino no ministério da Páscoa, que é a morte e ressurreição. A morte e ressurreição aqui nós vamos ter outras palavras para ela, tá? Lá na frente eu vou falar sobre essas outras palavras, que Jesus antecipa a sua morte, eu já falei, né? E Jesus também antecipa a sua ressurreição também. Ele vai antecipar essas. Jesus é como se ele soltasse trailer, sabe? Então ele vai fazer a Santa Ceia, ele vai fazer a Eucaristia, que é o símbolo o símbolo não, a memória da crucificação, mas ele faz antes na Santa Ceia. E depois o batismo, a morte dele também, ele faz um spoiler também, que é no seu batismo. E a ressurreição também ele faz um spoiler. Ele dá um spoiler também, que é na transfiguração. O convite a se reunir em torno de Jesus é para todos. Aqui eu deixei em letras garrafais, porque as pessoas têm que entender isso. É para todos. É para todos. Só que o problema é que Jesus chama, a igreja chama todos a se reunir, mas é necessário cumprir aquilo que te torna participante do reino. Então temos aqui agora o anúncio do reino de Deus. Para quem é o anunciar, para quem devo anunciar, deve-se anunciar o reino de Deus. Para quem deve-se anunciar o reino de Deus. Para todos os homens,
para os pobres e pequenos e para os pecadores. Certo? Vamos lá então. Para os homens, todos os homens são chamados a entrar no reino. Os filhos de Israel são os primeiros chamados de todas as nações. Quando Jesus ele fala, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois você não passem pelo terreno pagão. Passem primeiro pelas ovelhas perdidas da casa de meu pai, que são os israelitas, que são o povo de Israel. Basta acolher a palavra de Jesus. Então, o que eu preciso para me reunir em torno de Jesus? Acolher a palavra de Jesus. E esta palavra do Senhor diz a Lumen Gentium. Compara-se a semente lançada ao campo. Aqueles que a ouvem com fé e entram a fazer parte do pequeno rebanho de Cristo já receberam o reino. Depois, por força própria, a semente germina e cresce até ao tempo da messe. Então, a pessoa é chamada a receber essa semente e produzir essa semente na sua vida. E produzir essa semente na sua vida. É o evangelho que nós meditamos, que nós lemos, escutamos no domingo anterior, no domingo passado, sobre o semeador que saiu a semear generosamente. O reino também é para os pobres e pequenos. Por quê? Dos que acolheram com o coração. Como? Como são esses pobres e pequenos? Aqueles que acolheram com um coração humilde, não com um coração arrogante. Então, pobre aqui não é a pessoa que não tem nada material, mas é aquela que é humilde. A pobreza aqui é essa pobreza de humildade. Então, a pessoa que não é apegada às coisas terrenas, às coisas materiais. E aqui eu estou falando para os comunistas, para as pessoas que veem a situação só material da vida. Jesus partilha a vida dos pobres, desde o presépio até a cruz, e sabe o que é sofrer a fome, a sede e a indigência. Então, Jesus, ele soube, ele viveu a pobreza, ele quis viver a pobreza. E esse viver a pobreza deu a ele uma experiência, desde o presépio até a cruz, e até depois da cruz, porque se você for reparar, a manjedoura que ele estava não era dele, não era para ele, a caverna, ou o, o lugar onde ele nasceu também não era para ele, né? Você vê que a vida que ele viveu não era para ele, porque ele é rei, ele é Deus. E ele nasceu e teve que ser fugitivo. Depois ele cresce e tudo mais. Muitas coisas também são emprestadas. Inclusive a cruz dele é emprestada. Por quê? Porque a cruz dele era minha, era sua. E ele pega ela emprestada. Ele carrega a nossa cruz. E por fim também o sepulcro não era para ele. O sepulcro era de outra pessoa, era de José de Arimateia, e José de Arimateia concede o sepulcro também para ele. Ou seja, Jesus não teve nada. Mesmo assim, ele nos deu tudo. Jesus identifica-se com os pobres de toda a espécie e faz do amor ativo para com eles a condição da entrada no seu reino. Aqui o catecismo ele está falando de pobreza, e não significa, porque eu falei do comunismo, né? Não significa que os comunistas estão certos, pelo contrário, eles olham os pobres como massa de manobra e não como uma forma de realmente elevá-los à dignidade. E também o reino de Deus deve ser anunciado aos pecadores. Os pecadores também são chamados à mesa do reino. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino de Deus. Olha aqui, ó. Não é, eu sou pecador e vou continuar pecador em torno da mesa. Não, você não vai. Você precisa se converter, e são palavras de Jesus. Convertei-vos e crede no evangelho. Não foi isso que a gente falou lá atrás? Convida-os à conversão, sem a qual não se pode entrar no reino. Mas por palavras e atos, mostra-lhes a misericórdia sem limites do seu Pai para com eles. A alegria do céu é ver um pecador que se arrepende. Então, o pecador que não se arrepende, ele não alegra o céu.
ele não alegra o céu. Então, a pessoa que não se arrepende dos seus pecados e fala que está na mesa de Deus, ela não está. E ela não está alegrando o céu. Jesus prova esse amor supremo aos pecadores, morrendo por eles, no caso, nós, né? Nós somos todos os pecadores. E como Jesus anuncia? Uma das formas que Jesus anuncia o reino de Deus é através das parábolas, principalmente através das parábolas. Lembra aqui que são histórias, né, com E mesmo. São histórias que Jesus conta para facilitar, né? Porque somos crianças e ele precisa falar coisas, mas você percebe que toda parábola, ela tem um fundo, do fundo, do fundo, do fundo de riqueza tão grande que pode passar 2.000 anos, 3.000 anos, 10.000 anos, que ainda vão ter pregações novas, vão ter discernimentos novos, vão ter posicionamentos novos sobre as parábolas de Jesus. Tudo ali faz sentido, tudo ali faz significado. Jesus usa parábolas para chamar ao reino, principalmente parábolas como a parábola do banquete do reino, a parábola do semeador que nós vimos no domingo passado, a parábola dos talentos também. É preciso entrar no reino, quer dizer, tornar-se discípulo de Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Preciso entrar no reino para, ou seja, tornar-se discípulo de Cristo. O que é discípulo? Discípulo é um aluno. Então, eu aprendo com Jesus. As atitudes de Jesus eu faço. As atitudes de Jesus eu pratico. As atitudes de Jesus eu vivo. A vida de Jesus eu vivo. Como a música do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pregar como Jesus pregou. Amar como Jesus amou. Para os que ficam de fora, tudo permanece enigmático. Sabe aquela pessoa que vê o outro se tornando discípulo? Por que ele está fazendo isso? Por que está acontecendo isso? Eu não sei, sabe? Fica enigmático. Então, só por dentro é que a pessoa vai entender. E tem muitas pessoas dentro da igreja e que estão fora. Isso é uma coisa que eu preciso dizer. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão fora. Infelizmente. Elas não entendem porque as outras entregam as suas vidas, morrem, deixam de fazer muitas coisas por conta de Jesus Cristo. Elas não entendem que é por conta de Jesus Cristo. E acusam essas pessoas, de inúmeras coisas. Inclusive, né? Vamos lá. Continuando. É porque eu ia fugir do assunto, eu não quero fugir do assunto. Os sinais do reino de Deus. Então, com palavras e sinais, Jesus acompanha, Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais. Estes comprovam que ele é o Messias. Porque estes sinais, eles testemunham que o Pai o enviou e convidam a crer nele. Então, o Pai convida os ouvintes, os videntes, né, aqueles que veem o milagre, a crer em Jesus. Os milagres fortificam a fé naquele que faz as obras do Pai. Mas também os milagres não pretendem satisfazer a curiosidade nem desejos mágicos. Então aqui existe aquela contradição que nós falamos lá. Jesus é sinal de contradição. Para uns ele faz milagre, ele é Deus. Para uns ele faz milagre e ele faz em obra de Satanás. Os milagres são também sinais de contradição na vida de Cristo. Ao presenciar o milagre de Jesus, você só tem duas posições. Ou você acredita, ou você rejeita. Então, só existe duas coisas. Então, você vê um milagre, as pessoas viam milagres, ou elas acreditavam, ou elas rejeitavam Jesus. Qual é a verdadeira libertação? Então, para que Jesus veio nos libertar de fato? Se não é para libertar do plano material. Nem todos recebem uma libertação da fome, da injustiça, da doença ou da morte. Então, você que está pedindo uma cura de uma doença, de uma injustiça, de uma libertação de injustiça, de uma libertação de fome, de uma libertação de morte, possivelmente você não vai receber. Mas tem uma libertação que você recebeu de Jesus. É a libertação do pecado. E foi para isto que Cristo veio. E foi para isso. Então, essa é a salvação que Jesus veio nos trazer. Eu posso ser salvo da morte por Jesus? Posso. Pela doença? Pela fome? Pela miséria? Pela injustiça? Sim. Mas não foi para isso que Jesus veio.
Não foi para isso que Jesus veio. E esse é o erro de muitos pregadores. É dizer que Jesus veio libertar das coisas materiais, das coisas deste plano. Não veio para abolir todos os males do mundo. Jesus não veio para abolir todos os males do mundo. Não agora. Não agora. No futuro, na sua segunda vinda. A luz vence as trevas. A vinda do reino de Deus é a derrota de Satanás. E os exorcismos de Jesus libertam os homens do poder dos demônios. E, principalmente, os exorcismos são a prova, são a forma mais fantástica de Jesus mostrar a que ele veio. Ele veio para nos libertar do poder da morte, do poder dos demônios. Vamos falar agora sobre as chaves do reino agora. Falar um pouco sobre a missão que Jesus passa à frente. Então ele vai passar essa missão para dois grupos. Dois grupos não. Vou dizer dois grupos, mas para os apóstolos e especificamente para Pedro, certo? E ele vai dar uma autoridade especial para Pedro. Nós vamos falar desses três tópicos aqui. Deixa eu só fechar essas coisas aqui que acabam me incomodando. Abre. E chaves. Pronto. Essas chaves do reino para os apóstolos. Então, Jesus ele vai chamar os 12 homens, incluindo Judas. Sim, Jesus escolhe proposital, decididamente Judas. Não porque Judas foi escolhido para trair por Jesus. Não. Não, não. Ai daquele que fizer o filho do homem morrer. Ai daquele. Mas, ai daquele que for escândalo para um desses pequeninos. Mas Judas, a escolha de Judas, não significa que Judas tinha uma missão, que tinha aquela missão, que aquilo era missão, era vontade de Deus. Não. Mas que Jesus amava e Jesus ama todos, até mesmo os traidores. Até mesmo os traidores. E Jesus continua escolhendo traidores. Eu e você somos traidores quando nós cometemos pecado. Eu já falei isso aqui, né? Eu já falei isso em algum outro vídeo, não sei se foi no livro no vídeo do Gênesis que eu falei, mas eu falei isso. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu no lugar de Adão, no lugar de Eva, não cometeria". Cometeria pior. Eu no lugar de Judas não faria pior. Faria muito pior. Se brincar, você estava lá o primeiro para crucificar ele, para enfiar a faca. Então não vem com esse papo de, ai, que Judas, eu sou melhor que Judas. Você não é, não. Nem eu sou. Nem eu sou. Ninguém é melhor. Tá? Vamos lá. E nem é pior. Mas vamos entender. Cada um tem a sua decisão. Cada um tem a sua decisão. Vamos lá. Jesus, então, ele chama os 12. Desde o início da sua missão, Jesus escolheu 12 homens. Existiam aqueles 72 que andavam com Jesus, mas Jesus escolhe 12 para acompanhar de forma mais particular com ele. Desses 12, 3 eram mais particular ainda, Pedro, Tiago e João. Desses 3, um era mais particular e assim, estava no topo do topo do topo do topo de todos, que é Pedro. Pedro, então, é o magnífico. Pedro, então, é aquele que foi escolhido, de fato, para ser o príncipe dos apóstolos, o regente dos apóstolos, aquele que ia reger os apóstolos. Receberam parte da sua autoridade e foram enviados a pregar o reino de Deus. Por meio destes homens, Jesus Cristo dirige a igreja. Lucas 22, 29 e 30 fala assim: Eu disponho a vosso favor do reino, como meu Pai dispõe dele a meu favor, a fim de que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e sentar-vos-eis em tronos a julgar as 12 tribos de Israel. Então, as 12 tribos de Israel são substituídas pelos 12 apóstolos, pelos 12 discípulos aqui. Vamos lá, então. E aqui, esquece um pouquinho Judas, né, e vamos focar em Pedro, tá bom?
Vamos focar em Pedro. Vamos focar nos fiéis. Para de ser igual aquelas pessoas que, eu saí da igreja porque tem um infiel. Mas você não presta atenção nas pessoas que são fiéis. Você não fica por causa dos que são fiéis. Você sai por causa dos que são infiéis. E eu vou te falar uma coisa: dentro da igreja tem muito mais gente fiel do que gente infiel. Do que gente infiel. Só que os fiéis, eles estão lutando com todas as suas forças para serem fiéis. E você não foca neles. E você não foca neles. Ah, mas se na minha igreja, não, é porque você não conhece a minha paróquia. Então tá, eu conheço a igreja. E eu conheço que a igreja tem muitos santos. Então foca nos santos. Foca nesses santos. Foca nos mártires. Aí sim. Aí quando você começar a focar nessas pessoas que são fiéis, porque você só foca em Judas. Em Judas. Você foca em Judas. Sabe o que que vai ser? Você vai ser um Judas da vida. Você vai entregar Jesus também. Então foca nos 11. Foca nos outros 11. Que aí você não vai trair Jesus. Pode negar, pode errar, pode pecar, mas você vai voltar. Você vai voltar. Sempre. Porque os 11 voltaram. Judas não voltou. O erro de Judas foi não voltar. Porque se ele tivesse voltado, arrependido, pedido perdão para Pedro, Pedro o acolhia. Certeza absoluta. Eu tenho certeza disso. O erro de Judas não foi trair Jesus. O erro de Judas foi não voltar. E o seu erro também é esse. Se você não voltar, você pode trair Jesus, você pode negar Jesus. Mas se você não voltar, esse será o seu erro. Vamos lá então. Continuando aqui. Os 12 receberam parte da autoridade e foram enviados. Os 12, não os 11. Os 12 receberam autoridade para pregar. Por meio destes homens, Jesus Cristo dirige a igreja. Então você vê que até mesmo os bispos infiéis, os padres infiéis, os papas que foram infiéis também, eles recebem parte da autoridade de Jesus. Então você cala a sua boca para falar de um consagrado de Deus. Cala a sua boca, por mais que ele esteja fazendo um erro que seja visível, cala a sua boca para falar, porque ele recebeu a autoridade de Cristo e você não. Então você cala a sua boca para falar de uma autoridade que Deus deu. Vamos falar de Pedro agora, o lindo, maravilhoso. Vamos lá. Simão Pedro ocupa o primeiro lugar no colégio dos 12. Ele tem uma missão única. Graças a uma revelação vinda do Pai, Pedro confessara. Então, Jesus ele faz um questionamento. Quem no dizer do povo eu sou? Aí Pedro vai responder de forma correta. Olha, no dizer do povo, você é esse, sim, assim, você é um dos profetas, tal. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Esta é a proclamação, essa é a confissão de Pedro. Então Pedro confessa, por autoridade, por revelação do Pai. Foi o Pai que revelou isso. Então Cristo garante a sua igreja edificada sobre Pedro e somente sobre Pedro. Outra igreja fora de Pedro não é igreja. E quando eu estou falando de igreja aqui, eu não estou falando de igreja templo, eu estou falando de igreja daquilo que a gente falou, acabou de falar agora. Quando você ouvir igreja, não entenda que é um edifício. Entenda que igreja é reunião do povo, dos homens, em torno do Filho de Deus. Em torno do Filho de Deus. Se você está reunido em torno do Filho de Deus, você é igreja. E essa igreja é edificada sobre Pedro. Então, fora de Pedro, não há igreja. Fora de Pedro, longe de Pedro, não há igreja. Pedro e Jesus assegura a vitória sobre os poderes da morte para Pedro. Assegura também a infalibilidade. A gente vai falar sobre infalibilidade papal mais para frente também. Nós falaremos também sobre Jesus rogar, né? Ele não roga pelos discípulos todos, ele roga por Pedro. Ele roga por Pedro. Por quê? Ele roga somente por Pedro. Porque
Pedro é o príncipe dos apóstolos. Ele tem uma missão única. Uma missão única. Sabe quando João Batista teve uma missão única, Maria teve uma missão única, São José teve uma missão única, Pedro também é um dos que tem uma missão única. Pedro, graças à fé que confessou, permanecerá rochedo inabalável da igreja e terá a missão de defender esta fé, para que nunca desfaleça e de nela confirmar os seus irmãos. É aquela passagem, se não me engano, lá de João 21, onde Jesus, ele, por 3 vezes pergunta: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E aqui, ó, as ovelhas simbolizando o povo e os cordeiros simbolizando o clero. Bom, vamos lá então. Então Jesus, ele dá esse poder para Pedro defender a fé. E aqui esse defender a fé é o poder da autoridade de Deus que é concedido a Pedro, e essa autoridade, essa infalibilidade em relação à fé. E essa fé também é Pedro com os seus sucessores, ou seja, o Papa, que confirmam seus irmãos. Então nós somos confirmados, a nossa fé só é confirmada em Pedro, em ligação com Pedro. Eu não posso criar uma fé para mim. Eu não posso criar uma fé para mim. A fé que eu tenho, eu recebi de Pedro, eu recebi do Papa. Tá bom? Então, você não cria uma fé para você. Ai, porque tá errado. Sabe, o problema dos evangélicos é esse. Porque eles gostam muito de falar do problema dos católicos, porque os católicos são idólatras na visão deles. Sabem quem são os idólatras? Eles. Eu vou até fechar aqui, peraí. Eu vou até abrir aqui. Sabe quem são os idólatras? São eles. Porque eles não foram humildes o suficiente para dizer assim: eu não vou servir a igreja. Eu não vou servir a igreja. Eu quero uma igreja para mim. Porque é tudo isso, é isso que um evangélico faz, que um protestante faz. Eu não vou falar evangélico, né? Porque se fosse evangélico, seguiria o evangelho. E Jesus disse que só existe uma igreja. Ele não disse minhas igrejas, ele disse minha igreja. Então, aí a pessoa vira e fala assim: não, porque eu quero uma igreja para mim. Tudo bem, você quer uma igreja para você. Você pode até estar pregando a palavra de Deus, mas longe de Deus. Você está longe de Deus, porque não está sendo humilde para reconhecer que a fé não é sua. A fé vem de Pedro. A fé que confirma a nossa, que é confirmada em nós, vem confirmada por Pedro. É Pedro quem confirma a fé. Jesus quem deu essa autoridade. Quem é você? Quem é você para mudar, para falar assim: não, eu é que sei. Sabe? Nenhuma. Nenhuma. Sabe? Você sabe a palavra que eu falei. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Um dia eu vou falar sobre um vídeo, fazer um vídeo falando sobre evangélico, sobre protestantes. Eu falo evangélico, mas não é evangélico. Nesse caso é protestante mesmo. E aqui temos a autoridade de Pedro. Jesus lhe deu uma autoridade específica, as chaves do reino dos céus. E Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que lhe desligares na terra será desligado no céu. Aqui nós temos 2 poderes dados a Pedro: o poder das chaves e o poder de ligar e desligar nos céus. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Quem é que conduz a igreja? Igreja, reunião do povo de Deus em torno do homem, do Filho do Homem, em torno do Filho do Homem. Quem é que conduz? Quem é que faz essa reunião? Pedro, somente Pedro. E os seus sucessores? Quem é o sucessor? O Papa. Então, fora do Papa há salvação? Fora da igreja há salvação? Não, não há. Não há. Extra ecclesia nulla salus. Isso é latim para fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque é na igreja que eu me reúno em torno de Deus. E também deu a ele o poder de ligar e desligar. Significa autoridade para absolver os pecados, para pronunciar juízos doutrinais e para tomar decisões disciplinares na igreja. Então, a confissão é dada aqui, nessa passagem, Mateus 16. Também a autoridade de pronunciar juízos doutrinais, ou seja, pronunciar dogmas.
pronunciar dogmas e também para tomar decisões disciplinares. É ele quem manda e desmanda na igreja. É Pedro quem manda e desmanda na igreja. Quando eu falo Pedro aqui, eu estou falando do Papa, tá bom? Nosso querido Papa Francisco hoje. Ele é que manda e desmanda na igreja. Ele é que tem autoridade. Jesus confirma este cargo a Pedro. Sendo Jesus o bom pastor, é missão de Pedro apacentar as ovelhas. Não é missão de todos, é missão de Pedro apacentar as ovelhas. Este cargo mantém-se hoje nos cardeais, nos bispos e principalmente no Papa, que é o sucessor de Pedro. Em ninguém mais. E em ninguém mais. Ninguém mais tem autoridade. Ninguém mais pode discernir sobre a palavra de Deus se não forem essas pessoas aqui. E nós só falamos na autoridade delas. Por isso existe o sacramento do crisma. Então, uma pessoa que fala, que discerne a palavra de Deus sem autoridade de Pedro, ela pode estar pregando até coisas bonitas. Tudo bem, não discordo. São coisas bonitas porque são a palavra de Deus. Mas está longe de Deus. Está longe de Deus. Vamos terminar aqui, ó. Então agora temos o antigozo do reino, ou seja, a antecipação do reino, a antecipação dessa alegria do reino, que é a transfiguração. Jesus, ao transfigurar-se, assim que Pedro recebeu a revelação de que Jesus é Deus, Jesus se põe a anunciar a sua morte e ressurreição. Logo em seguida, que Pedro ele fala, Pedro entendeu, caiu a ficha, ele é Deus. Quando caiu a ficha, aí Jesus falou assim, agora tá na hora. Agora tá na hora. Você vê que a importância de Pedro aqui, Jesus só começou o processo de ir até a morte quando Pedro entendeu. Quando Pedro entendeu que ele era Deus, que ele é Deus. Só quando Pedro entendeu. Jesus se põe a anunciar a sua própria morte, incluindo ali. Aí Pedro nega, fala: não vai acontecer isso, não, isso que não te aconteça. E Jesus fala: afasta de mim, Satanás. Ou seja, da mesma forma que o Deus revelou, também o Satanás ali usou Pedro. Logo após este momento, Jesus se transfigura a Pedro, Tiago e João, os três ali que são, né, sempre os mais queridinhos de Jesus. O pai então ordena que escutem o filho. Este é meu filho muito amado. Eu já falei isso aqui, né? Existem dois momentos que o pai ele se manifesta, no batismo e na transfiguração. E aqui o batismo eu falei, o batismo é a morte, é a antecipação da morte, e a transfiguração é a antecipação da ressurreição. O cristão ele é chamado a essas duas realidades. A gente vai falar mais para frente aqui. Jesus então revela sua glória na transfiguração e confirma que é Deus. Se ali tinha dúvida para alguém, não tem mais. Não tem mais. E aparece aqui a Santíssima Trindade. Na voz aparece o Pai, no homem aparece o Filho e na nuvem luminosa aparece o Espírito Santo. O batismo e a transfiguração, então, no 556. No limiar da vida pública acontece o batismo. Antes um pouco de começar a vida pública, acontece o batismo. Antes um pouco de começar, de Jesus passar pela sua Páscoa, que é morte e ressurreição, né? Jesus passa pela transfiguração. Então, esses dois momentos antecipam ali. Batismo que antecipa a vida pública, né? Que é a vida. Jesus vai descendo até a morte, até ser obediente até a morte. Quando Paulo fala aí, obediente até a morte, é porque ele foi obediente sempre, mas ele foi descendo na sua obediência, se humilhando, descendo mesmo. É isso aqui, ó, descendo. Ele vai descendo, até a morte. E a morte mais escancarada e mais humilhante de todos, que era a morte de cruz. E no limiar da Páscoa, a transfiguração. Em ambos aparece a Santíssima Trindade. Lembra lá a manifestação da pomba, no batismo, a voz do Pai e o Filho que estava sendo batizado. E também na transfiguração a mesma coisa. O batismo declara a nossa primeira regeneração, ou seja, a nossa morte para o mundo. Então, para participar da ressurreição, eu preciso participar da primeira regeneração. Para participar da segunda regeneração, eu preciso participar da primeira regeneração. É aquela história
daquela pastorinha, né? Que eu acho engraçado, mas assim, ela não tem nada a ver, ela fala, né? E eu vou levar agora aqui. Para ter o iPhone 1, tem que ter. Para ter o iPhone 2, tem que ter o iPhone 1. Ou seja, para passar, para aproveitar da ressurreição, tem que morrer. Ninguém ressuscita se não tiver morrido. Ninguém ressuscita se não tiver morrido. Só ressuscitará aqueles que morrerem com Cristo. A transfiguração é a nossa segunda regeneração, ou seja, a nossa ressurreição. O batismo é a morte, a transfiguração é a ressurreição. A transfiguração mostra com antecedência a nossa glória futura, mas não sem antes termos tribulações. Então Jesus ele anuncia, mas ele diz: olha, no mundo havereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. A vida desce para se matar, o pão desce para se passar fome, o caminho desce para se cansar e andar, a fonte desce para ter sede. E tu recusa-se a sofrer? Você se recusa a sofrer, sendo que Jesus não se recusou a sofrer. A vida do cristão se resume então nisso: batismo e transfiguração, morte e ressurreição. É preciso morrer para ressuscitar com Cristo. É preciso morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. Finalizando então aqui nossos dois últimos tópicos agora, que são mais curtos mesmo. A subida de Jesus então para Jerusalém, para nós falarmos então na próxima semana falaremos sobre a morte mesmo de Jesus. Ou iniciamos ali, na verdade vamos ter duas aulas sobre a morte, a paixão e morte de Jesus. E a ressurreição. E outras, né, mais ainda para a ressurreição. Só morte e ressurreição, só morte mesmo, vão ter duas. Todo o mistério de Jesus se baseia em subir até Jerusalém. O próprio Marcos, o evangelista Marcos, ele é o único que narra a, a vida de Jesus, ele narra os evangelhos desde a subida, ou seja, da Galiléia. Eu deveria ter colocado o mapa aqui, né, igual eu coloquei no de Nossa Senhora, mas você vê o mapa ali, a Galiléia está lá em cima e Jerusalém está aqui embaixo. Mas quando ele fala subindo, é porque é uma subida no nível do mar, tá? Eu coloquei subir, pois Jerusalém está situada acima, muito mais acima do que a Galiléia no nível do mar. É uma região montanhosa, muito mais elevada. Então Jesus anuncia, e São Marcos, ele vai falar a partir dali, porque é esse o momento em que Jesus ele achou importante. Os outros eles passam algumas coisas ali, né, e tudo mais, tal, mas Marcos ele vai ser o evangelista que fala apenas da sua caminhada, da Via Crucis de Jesus, que começa muito antes, quando ele se põe a subir para Jerusalém para ser morto, porque ele anuncia Jesus anuncia que, do mesma forma que os profetas, é inadmissível, ele fala assim, é inadmissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Então ele vai até Jerusalém para morrer. Ele sabe que iria para morrer. Ele sabe que iria para morrer. E os discípulos também sabiam que ele iria para morrer. E Jesus chega a Jerusalém. Depois de muito tempo, Jesus chega a Jerusalém. Depois de toda a sua missão, Jesus chega a Jerusalém. E ele existem os símbolos e a entrada de Jerusalém. Os símbolos da entrada em Jerusalém são vários. Após uma longa jornada de peregrinação e pregação, subindo até Jerusalém, Jesus e os discípulos chegam no destino da missão. O povo o acolhe como filho de Davi, o Messias, aquele que traz a salvação. E aqui tem aquela. Sempre a gente na Semana Santa, né, no Domingo de Ramos, a gente canta Hosana, Hosana nas alturas. Né? O que é Hosana? É A palavra Hosana significa dar-nos a salvação ou nos salva. Então salva. Ou seja, a salvação vem do alto. Quando nós dizemos Hosana nas alturas, a salvação vem do alto. Então, aí você entende, Hosana não é uma mulher que está nas alturas, como as pessoas costumam. Quando você era criança ou era criança, a gente pensava isso. Não, não é uma mulher. É a salvação que vem do céu. Jesus é proclamado Rei da Glória e, ao entrar, montado no jumento, é sinal de um rei piedoso que não fará mal ao povo. Os reis, quando eles entravam nos seus reinados, né, ou nos reinados conquistados, quando ele conquistava por meio de guerra, e quando ele queria mostrar que ele iria governar com ferro e fogo,
ele entrava a cavalo. Quando ele queria mostrar que ele era piedoso, ele entrava num jumento. Ele entrava num jumento. Em Jesus, então, ele entra de forma piedosa, mostrando a sua piedade, mostrando a sua compaixão com o povo, mostrando a sua vida pacífica. Ele veio trazer a paz. Ele veio trazer a paz. A paz entre os homens e Deus. Ele veio trazer. A gente vai falar sobre essa paz na próxima aula. Conquista a igreja pela humildade que dá testemunho da verdade. Então aqui nós temos a entrada de Jesus em Jerusalém. Essa entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias vai realizar pela Páscoa da sua morte e da sua ressurreição. E é com essa celebração, no domingo de Ramos, que a liturgia da igreja começa a Semana Santa. Então aqui nós finalizamos essa aula e aqui eu deixo meu convite para você, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, eu acredito que você vai assistir o vídeo até o final. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Você vê que dá trabalho fazer esses vídeos. Principalmente a parte mais difícil para eu fazer esses vídeos não é a gravação, não é a edição, hoje não é mais, é a parte da aula. Você vê que essas coisas aqui, muitas das coisas eu escrevo, outras coisas eu passo ipsis literi mesmo do catecismo, mas muitas coisas eu traduzo para ficar mais fácil para nós entendermos durante a aula. Para nós entendermos durante a aula. Então, dá trabalho. Então, se dá trabalho, é porque vale a pena. Vale a pena. Então, passa para outras pessoas, passa para os seus catequizandos. Quando nós formos falar de alguns assuntos que não condizem as pessoas, né, aí você não passe. Tem alguns assuntos bem lá na frente, principalmente quando a gente for falar sobre mandamentos, que a gente não precisa passar para crianças. Mas, aliás, passa esse conteúdo para frente. Porque nós estamos falando, ó, nós estamos falando disso aqui, ó. Nós estamos falando de catecismo. Eu não estou falando nada fora do catecismo. Nada. Nada, 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 nada mesmo. Tem coisas até que eu estou copiando e colando só. Eu só copio e colo. Eu nem mudo numa palavra. Eu falo assim, não, tá perfeito. Do jeito que tá. Aliás, já tá perfeito. O que eu estou falando, fazendo é só para a gente ver de uma forma mais rápida. Então, passa esse vídeo para outras pessoas. Se inscreve no canal, deixa o seu like, né? E vamos para a próxima aula na semana que vem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ficamos selados da proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe sua vida.